Começa agora mais um Unesp em Pauta e nesta temporada nós conversamos sobre educação e políticas públicas. Nossos convidados participaram do 5º Congresso Brasileiro de Educação realizado na Unesp em Bauru. Neste primeiro programa nós recebemos a supervisora pedagógica do programa Ler e Escrever da Secretaria do Estado da Educação de São Paulo, a professora Thelma Weiss. Professora Thelma, muito obrigada por sua participação em nosso programa. De nada. Professora, pensando nessa grande problemática de discutir a questão da alfabetização, da leitura e da escrita, em que medida políticas públicas elas são fundamentais para promover esse processo educacional? Se não for pelas políticas públicas, não tem outro caminho, né? Se você quer alcançar as crianças que estão na escola pública, você depende que o Estado, não o governo, o Estado tenha políticas para a educação. E a gente é carente no Brasil, professora, desse tipo de política? Muito. Sabe por quê? Porque educação é uma questão de Estado, não é uma questão de governo. Mas, infelizmente, a educação, no geral, ela muda de rumo drasticamente. Antigamente era cada 4 anos, agora é cada 8 anos, é um pouquinho melhor, mas isso, política de Estado, é para 20, 30 anos. Infelizmente, nós não temos essas condições que os países que as pessoas dizem que nós devemos nos espelhar, tem, certo? A Finlândia, a Coreia, tem políticas para 40, 50 anos. E aí querem se comparar a educação do nosso país com esses outros países, fica meio complicado. Não, na verdade eles têm um conjunto articulado de políticas públicas. Nós temos, na verdade, pequenos... São ações muito pontuais, professora. Muito Por exemplo, o pontuais. Plano Nacional de Educação, Plano Nacional pela Alfabetização na Idade Certas, é muito pontual? Eu pessoalmente acho, porque não tem garantia de continuidade. O Plano Nacional de Educação, não. O Plano Nacional de Educação já é uma coisa diferente, mas de qualquer maneira ele não incide diretamente na prática escolar. O PNAE, sim, entra na prática escolar, mas eu também acho que é muito pontual, porque as possibilidades de um projeto que vai ajudar a alfabetização se enraizarem no sistema e ganharem os corações e mentes dos professores, exige um longo tempo de trabalho e um trabalho que dê resultados. Que dê resultados lá na escola, professora, Na junto escola. a esses alunos. Exatamente, a esses alunos não, aos alunos brasileiros. Não tem esses alunos na escola pública. São aos alunos brasileiros. Aos alunos brasileiros, é igual para todo mundo. Professora, pensando em ações pontuais, em políticas de governo, como que a senhora situa o programa Ler e Escrever dentro da Secretaria do Estado de Educação em São Paulo? Olha, o programa Ler e Escrever, com esse nome, esse formato, ele vem desde 2007. Aqui a gente já tem 8 anos, né? Isso já dá uma certa densidade ao programa. Mas, na verdade, ele vem desde 1984, quando a gente começou o trabalho com ciclo básico aqui em São Paulo e foi tomando diferentes formas ao longo do tempo. Então, para os professores da rede estadual de São Paulo, o programa Ler e Escrever é uma realidade concreta. Que tem resultados significativos. Eles participam diretamente do programa e os nossos resultados, que eu vou apresentar agora lá, são muito importantes. Nós não temos mais crianças analfabetas, nem no 3º ano, nem no 2º ano. Agora a nossa meta será 100% de meninos alfabetizados no 1º ano, como aliás fazem as escolas particulares, que não são para esse tipo de menino, certo? São para todos. E professora, assim, que outros exemplos de atitudes pedagógicas que estão dentro do programa Ler e Escrever que poderiam ser inspiradoras, vamos assim dizer, para outros tipos de programas e políticas que vão nessa direção? Bom, eu acho que o programa Ler e Escrever tem de, talvez, como diferencial é que, em primeiro lugar, ele não trata os professores como se eles fossem incapazes. Não produz material tipo sistema de ensino para substituir os professores por cartilhas e livros didáticos que não são capazes de substituir um professor. Em terceiro lugar, a gente faz uma aposta de que os professores são capazes de estudar e têm interesse em estudar quando eles começam a ver que o trabalho deles responde a esse estudo. Então, o que a gente encontra no Ler e Escrever é uma disponibilidade muito grande dos professores. Eu não diria que são absolutamente todos, mas são a grande maioria. Essa valorização do professor, ela... É condição
sem a qual você não faz nada em educação. Nada. Se tentar passar através dos professores ou por cima dos professores, vai dar tudo errado. E os professores sentem, professora, que são desvalorizados, que continuam sendo desvalorizados Claro no que eles país? são. Começa com o salário, né? Você quer o quê? Ganhando o que o professor ganha, você queria que ele se sentisse valorizado? Não dá. Agora, fora isso, tem a quantidade de tolices que se joga na cabeça dos professores, de milhões de programas de nada para nada, e De que metas ocupam, e que acabam e tirando que ocupam a finalidade da o tempo educação. e o trabalho do professor, não dão solidez ao trabalho dele. Porque, na verdade, os professores, eles não querem que os alunos não aprendam, eles querem que os alunos aprendam. Você tem que dar instrumentos para ele. Porque senão eles não seriam educadores. Quando você dá bons instrumentos a eles, eles ficam muito entusiasmados, muito felizes e muito realizados mesmo como profissionais. Que exemplos de bons instrumentos, professora, a gente teria? Tem a questão da valorização salarial, que é óbvio que a gente mas não isso pode eu não ignorar, tenho nenhum... mas não é um instrumento pedagógico. Eu gostaria que a senhora Não, explicasse o instrumento pedagógico que a gente tem é a formação. A formação do profissional de educação tem que ser pensada a longuíssimo prazo, porque, entre outras coisas, quem vem para a educação atualmente tem uma bagagem muito mais frágil do que quem vinha quando eu cheguei há sei lá, 60 anos atrás, né? Então você tem que calçar esse professor para ele poder avançar e se qualificar culturalmente e profissionalmente, porque uma coisa não anda sem a outra. Que é essa valorização que nós temos hoje de uma chamada formação continuada desses professores, mas que ainda faltam algumas ações mais pontuais para garantir essa formação continuada. Não, falta continuidade e profundidade. Se você tem continuidade no tempo e profundidade, quer dizer, a formação a cada tempo ela vai ficando mais densa, mais sólida, mais consistente, você evidentemente começa no nível que o professor está, que em geral é relativamente superficial. Mas você pode ir avançando e os professores ficam muito satisfeitos quando eles sentem que eles estão dominando melhor a sua profissão, certo? Que, aliás, o que qualquer profissional quer. Que é assumir a sua profissão, a sua função. E ter bons resultados. Que resultados, professora? A senhora comentou, para a gente retomar um pouquinho do programa Ler e Escrever, a senhora comentou que vai apresentar, né, que apresenta aqui no Congresso de Educação na Unesp, resultados. Que resultados são esses? Né? Olha, além da questão de alunos já estarem bons. alfabetizados. São muito bons, não só do ponto de vista da aquisição do sistema de escrita, né, que é o que as pessoas chamam de alfabetização, mas do desenvolvimento da leitura e da escrita, da produção de textos. As crianças de 2003 a 2015, as crianças da secretaria que estão fazendo as provas do Saresp, vêm numa evolução contínua. Isso é motivador, tanto para o professor, para a escola, para o gestor e principalmente para o aluno. Para o aluno, mas para o professor, porque o professor precisa conseguir fazer bem o trabalho dele para continuar avançando. Se você tira o chão, você diz que ele é um mau profissional, ele vai investir em quê? E isso repercute no aluno. Claro que tudo repercute no aluno. O aluno é a ponta frágil, certo? Seria o mais fragilizado. Então essa subvalorização do professor acaba gerando... Claro, afetando. Claro que afeta. Reverter esse processo, a gente comentou que a política pública, sem ela, nada seria possível. Então, o Ler e Escrever é uma política pública, certo? E já está desde 2007. Nós temos já esse 8º ano do Ler e Escrever. Mas antes do Ler e Escrever, a gente desenvolveu um programa que aqui no estado de São Paulo chamava Letra e Vida. E que no MEC chamou-se Profa, né? E que preparou, de certa maneira, as bases de formação para que os professores pudessem trabalhar no Ler e Escrever. Então, na verdade, há um progresso permanente. Os professores vão avançando e não chegam nunca a lugar nenhum, continuam avançando. Porque é contínuo. Porque é evidente, qualquer profissional tem que estar permanentemente evoluindo. Porque o professor não. O professor não, quando ele é tratado como se ele pudesse ser substituído por um material didático. Material didático nenhum ensina nenhum aluno nada.
Então é importante que a gente pense, então, cada vez mais nessas políticas e que elas realmente se tornem práticas e não fiquem apenas no papel, né, professora? Mas a rede pública, por exemplo, tem que lutar tem que lutar, não, na verdade ela tem se dobrado, né? Mas ao mercado de educação. A quantidade de empresas internacionais que estão chegando no Brasil para grandes projetos. Esses grandes projetos, se você olhar lá de dentro, e eu já olhei de lá de dentro, em nenhum momento tem como objetivo a melhoria da qualidade da educação. Eu acho que até, não estou questionando aí o direito de querer ter lucro, não é isso. Mas fazer isso substituindo o professor, aí não vai dar. Que a gente possa Eu acho recuperar. que as empresas internacionais que estão chegando no Brasil vão tomar um susto. A gente precisa recuperar, então, a finalidade da educação, professora. Não, A recuperar essência. não. Eu não sei onde eles estão ocupando espaço, mas sei que nos anos iniciais da Secretaria de Educação de São Paulo, eles não estão. Não estão porque nós vamos indo muito bem, melhorando cada ano e conseguindo resultados muito bons. Por que a Secretaria ia mudar só se fosse um negócio? Mas não é. Eu espero que educação continue não é um não sendo. Que nós também, professora, gostaria de agradecer a sua participação aqui em nosso programa e desejar sorte em frente a projetos e que esses projetos, esses programas, eles sejam realmente inspiradores para ações concretas em prol da educação do nosso país. Muito obrigada. Tá bom, obrigada. Muito obrigada. O Unesp em Pauta fica por aqui. Se você quiser acompanhar o debate sobre educação e políticas públicas, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.